Lux é o filho ilegítimo do imperador de Arcádia. Ele e sua mãe foram banidos do império e todo mundo se recusou a salvar a vida dela. Lux, sozinho, cheio de raiva, destruiu o império de seu pai em uma noite, mas agora ele deve esconder seus poderes para evitar ser punido pela destruição que ele causou. A história começa quando monstros chamados Abis foram soltos no mundo. Os humanos quase perderam suas esperanças, mas conseguiram criar uma armadura especial para se defenderem. Até um dia que alguém aparece usando uma armadura preta e sozinho destrói um império corrupto. 5 anos depois, conhecemos nosso herói de armadura preta, quero dizer, o protagonista Lux Arcadia, que no momento está preso. Depois da queda do Império, ele e sua irmã Aire foram capturados porque eles eram os filhos ilegítimos do antigo Império. O novo Império, agora chamado de Astimata, decidiu perdoar eles, dando a tarefa deles pagarem 10 bilhões de ienes. Portanto, a partir de agora, ele deve fazer trabalhos estranhos para ganhar dinheiro suficiente e pagar a dívida, enquanto a irmã dele é mantida como refém no escritório real da academia. A primeira missão dele como novo, vamos dizer, faz tudo é pegar um gato que roubou uma bolsa. O pagamento não é grande, mas pelo menos é trabalho honesto. Mas ele acaba caindo no banheiro feminino da academia, e uma vez que ele não pode fazer muito para se justificar, ele simplesmente começa a elogiá-las. Ele é acompanhado até a sala da diretora, que perdoa ele porque ela reconhece ele como o antigo príncipe do Império de Arcádia. Além disso, sua irmã mais nova, Philofi, é amiga de infância dele, então ele é salvo. Mas a diretora quer solicitá-lo para trabalhar para a academia, alegando que ele é um ativo valioso como o único homem em uma escola inteira só de mulheres. Não vou mentir, parece suspeito. Bom, essa escola é uma escola para cavaleiros de armaduras, mas a maioria dos caras que podem pilotar as armaduras acabaram mortos 5 anos atrás. Então é uma escola de mulheres até esse momento, já que o nosso menino poderia ser de grande ajuda criando um harém, digo, um exército de garotas. Mas Light Shard, a atual princesa e herdeira do novo império de Atismata e uma das vítimas de Lux noite passada, não concorda com a proposta da diretora. Então ela desafia Lux para um duelo de cavaleiros. Se ele vencer, ele entra. Se ele perder, ele aproveita o sol da janela de uma cela, na prisão. Sem muitas opções, Lux concorda e eles lutam. As estudantes ficam malucas, especialmente porque a atual princesa do Império está lutando contra o príncipe do antigo Império. Sem perder tempo, Light Shard chama sua armadura, chamada Tiamat, que é tipo uma armadura de rank divino. Mas o nosso garoto tá em outro nível. Ele invoca sua Wyvern, que literalmente sai de uma caixa de cereal. Sim, é barata e é uma versão econômica, mas é honesto. Light Shard toma a iniciativa, mas Lux desvia de todos os ataques dela, até ele não conseguir. No meio da luta, ele se desculpa pelo incidente do banheiro, não é culpa dele que ela é reta. Light Shard vê isso como uma ofensa e libera um feixe de laser que destrói a barreira protetora. Ela então continua com seu último ataque, o poder de Newton e a queda das maçãs, gravidade. Isso drena a energia dela e ela quase perde o controle. Mas as coisas começam a mudar quando um Abyss aparece, causando um pânico massivo entre a multidão. O monstro ataca e Lux tem que bloquear o ataque com sua armadura de baixa qualidade, salvando Light Shard. Lux então pede para Light Shard atirar no Abyss enquanto ele distrai o monstro. Com as habilidades excelentes de Lux, ele consegue atrair o Abyss para ser atirado por Light Shard, salvando o dia. Depois da batalha, Light Shard agradece ele por salvá-lo e permite ele entrar na escola. No dia seguinte, Lux visita Light Shard, que acabou de terminar os reparos da armadura dele. Light Shard revela que ela era uma prisioneira do novo império, já que o pai dela era parte do golpe militar. Ela foi capturada e marcada como parte do antigo império quando o golpe teve sucesso, mas então ela decidiu se juntar ao novo império, principalmente como uma princesa fantoche. No dia seguinte, é pedido para Lux dar assistência ao esquadrão de cavaleiros, um grupo de elite, que foi estabelecido para interceptar uma grande força de Abyss. Depois de chegar lá, ele encontra Hagrid, um capitão do esquadrão de cavaleiros do antigo império, que quer matar Light Shard e restaurar o império. Lux impede ele de matá-la e ativa sua segunda armadura, revelando que ele é o lendário herói negro, aquele que sozinho destruiu 1200 dragões máquinas do império. Com apenas um movimento, ele destrói Hagrid e o seu exército de monstros Abyss. Naquela noite, a diretora entrega a ele uma flauta que elas recuperaram de Hagrid. Ela adiciona que ele estava usando a flauta para controlar os monstros Abyss, e parece que ela foi recuperada nas ruínas onde os Abyss foram originados. Enquanto isso, ele aceita um trabalho requisitado por Crucifer. O trabalho dele é fingir ser o namorado dela por uma semana. Ela é a filha de um conde em outro país e o nobre quer se casar com ela. Então ela quer enganar sua família e evitar o casamento enquanto o mordomo dela observa ela saindo com o antigo príncipe. No dia seguinte, Lux e Crucifer saem em um encontro, mas eles são atacados pelos rebeldes restantes, tentando levá-los como reféns. Crucifer se transforma no modo sangue sábio, enquanto Lux dá cobertura a ela, e ela elimina eles, revelando que sua habilidade pode prever o futuro. No dia seguinte, eles são enviados para investigar as ruínas Abyss. No entanto, aquele que está liderando a expedição é aquele que quer se casar com Crucifer. Crucifer toma a iniciativa, entrando de cabeça primeiro nas ruínas de Square
conhecidas. Todo mundo segue ela, mas Diabolos, uma versão bruta dos monstros Abyss normais, aparece e começa a causar estragos. Os cavaleiros começam a interceptar o Diabolos, mas o príncipe finaliza os monstros depois de seguir o canhão de gelo de Crucifer, mostrando qualquer tempo de tela que ele tenha. E quando Crucifer está prestes a finalizar o monstro, de repente ela não consegue usar seus poderes. O monstro lança um baita ataque, mas Lux salva ela. Finalmente o príncipe finaliza a besta. Quando o Diabolos explode, todo mundo se encontra dentro das ruínas. Lux acorda com Crucifer para investigar as ruínas mais a fundo. Ele pergunta a Crucifer a razão do porquê ela não muda de ideia sobre encontrar o Herói Negro. Ela responde que o Herói Negro pode não ter um limite usando sua armadura, assim como ela. Depois de chegarem no altar, Crucifer ativa a chave e uma porta se abre. Ela revela que ela não é do mundo humano, mas sim uma sobrevivente das ruínas, uma habitante de lá. Os dois avançam nas ruínas. Crucifer revela que ela foi encontrada pela família Kinfolk. Lux então conta sobre o passado dele, como Philuf salvou ele e sua irmã. Ele, sua irmã e sua mãe foram banidos da família imperial. No final, enquanto viajavam, a carruagem deles caiu de um penhasco e a mãe dele morreu. Ele implorou aos plebeus por ajuda, mas eles se recusaram devido ao status dele. Se não fosse por Philuf, ele teria caído em ódio e matado todo mundo do Império. Eles retornam para a academia e Lux está morto dormindo, enquanto Crucifer luta contra o príncipe e o mordomo, porque eles planejam eliminar Lux, mas quando o príncipe está prestes a finalizá-la, ele revela que foi ele que ordenou os outros caras atacá-los e que ele planeja uma rebelião. Lux aparece na sua armadura negra para lutar por ela. Ele descobre a habilidade do príncipe de roubar os poderes dos outros e tem seu poder roubado. Eles engajam numa luta novamente e a energia de Lux fica escassa. Crucifer não entende porque ele voltou e implora para ele sair. Depois de ver as lágrimas dela, Lux declara que ela é namorada dele e usa sua habilidade escondida. No entanto, antes de sair, o príncipe informa Lux que o Ragnarok será revivido em breve. É algum tipo de um povo gigante, que você vai ver mais tarde, avisando ele que ele não será capaz de impedi-lo confiando apenas em Bahamut, que é a armadura do Lux. Alguns dias depois, e todo mundo está estressado sobre saber da existência do Ragnarok. A Tríade informa Lux que há uma pessoa que pode vencer no 1 contra 1 no Ragnarok. Seu nome é Celestia Hallgris. De acordo com elas, ela é a cavaleira com o rank mais alto na academia e a líder do esquadrão de cavaleiros, mas ela é bastante contra se juntar à escola, o que ela descobriu depois de voltar de uma longa missão. Então a diretora tá tipo, ei, por que a gente não faz mais um duelo? Claro, nada de ruim vai acontecer, assim como na última vez, né? Claro. E assim Lux e Celeste aceitam. A batalha do mais fraco invicto contra a mulher independente mais forte começa. Como desvantagem, Lux usa sua armadura Wyvern contra a armadura Lindworm de Celestia. Lux bloqueia o ataque de Celestia e usa o coice de explosão para atacá-la, mas a habilidade especial dela é o teletransporte, flanqueando Lux, que está completamente exposto. No entanto, tentáculos gigantes começam a brotar do chão, causando danos na armadura de Celestia. Ela tenta ser a heroína indo em direção ao povo. Ela é forte e independente, assim como ela pensou. Embora ela consiga machucar o monstro, ela está completamente drenada e Lux tem que dar assistência a ela. Naquele momento, outra membro da academia, Sania, se revela. A mesma garota que está tentando transformar Celestia em uma odiadora de homens. Ela é uma espiã de outro país e está trabalhando com outro cara ali tocando outra flauta. Lux o reconhece como Fugil, um dos seus supostos irmãos mortos. 5 anos atrás, Fugil foi aquele que ele conspirou junto para destruir o Império, mas Fugil traiu ele e matou todo mundo, apesar dos apelos de Lux para não fazer aquilo. E também Fugil usou os poderes dele para deletar algumas memórias de Lux, mas não é o tempo certo ainda. Fugil revive o gigante polvo que foi morto momentos antes. Sania tenta matar a chocada Celestia, mas Lux impede isso. O polvo começa a atirar suas bombas estranhas. Lux se transforma no seu modo Bahamut, o herói negro, e tira o braço robótico de Sania. Ele usa sua velocidade incrível para cortar cada tentáculo no seu caminho, assim como um chefe de sushi. Celestia chega de fininho por trás de Sania, mas no final não consegue matá-la. Enquanto isso, Lux finalmente mata o polvo, enquanto fingia ser uma bala acertando a cabeça de alguém. O usuário da flauta se revela como Reis e não como Fugil, o que ainda é a mesma coisa, porque ela também é irmã dele. Reis e Sania voam, mas avisa para eles que elas irão voltar para mais. Naquela noite, Celeste agradece Lux por ajudá-la e mais tarde, uma baleia gigante como se fosse ruínas aparece do lado de fora dos quartos deles. E a diretora diz a todo mundo, certo, o tutorial acabou, crianças. Todo mundo do esquadrão entra nas ruínas para investigar. Depois de checarem as ruínas, eles encontram uma criança dormindo embaixo de uma pilha de concreto. Crucifer toca na criança e acaba que ela é uma espécie de androide guardiã das ruínas, reconhecendo Crucifer como uma administradora. Eles chamam todo mundo para a localização deles e pensam sobre abrir uma das portas, indo mais a fundo nas ruínas. No entanto, durante a investigação, Philuf começa a ter dores de cabeça e começa a ligar e desligar como um celular velho. Com o passar do tempo, a dor de cabeça de
de Philouf se torna mais severa, dizendo a Lux que algo está errado. Um Diabolos aparece e ataca um dos membros do grupo. Lux duela com os Diabolos e diz que há 3 Diabolos soltos. A missão deles é pará-los de tumultuar a investigação deles. No entanto, Philouf se apressa para o próximo altar e Lux segue ela. Ele pergunta se ela esteve na ilha antes, mas Philouf não diz nada para ele. Um aparece na saída, os dois se encontram no lado de fora e Lux desbloqueia um núcleo de memória do passado. Um Diabolos aparece e manda Philouf voando para dentro da igreja arruinada. Lux finaliza o Diabolos e vai para dentro da igreja arruinada para encontrar Philouf. Lá dentro ele encontra um lugar usado para ser um laboratório de experimentos humanos do antigo império, e Philouf foi uma das vítimas dos experimentos. Espera, só espera. Enquanto explora os quartos, ele encontra Philouf em um canto, mas ela enforca ele e acontece que ela é um Abyss. Bom, história resumida, ela morreu 5 anos atrás, e o império achou um jeito de revivê-la como uma Abyss. É por isso que a irmã dela, a diretora, está desesperada para procurar as ruínas, porque deve haver um jeito de retornar ela ao normal e salvar a vida dela. É por isso que nosso menino é tão importante, porque não só ele é um príncipe forte e charmoso, mas ele também é a paixão dela. Hayes de repente aparece e informa Lux que Philouf está sob o controle dela, usando algum tipo de semente de Abyss. Ela explica que Philouf morrerá em breve, porque ela está recusando seguir as ordens da flauta para matá-lo. Logo eles fecham um acordo. Ela vai poupar Philouf se Lux abrir as ruínas para ela. Se lembram de Crucifer? Pois é, ela é a única que pode abrir as ruínas. Ela é a única em pé entre manter Philouf viva ou perdê-la. Ela concorda e começa a abrir a porta que está na parte mais funda das ruínas. Lá eles encontram a androide. Acontece que ela é uma guardiã e a tarefa dela é matar os intrusos das ruínas. Uma luta acontece já que Hayes aparece novamente, controlando a androide e Philouf. Lux entra no seu modo Bahamut, avançando na Philouf possuída e nas defesas das ruínas juntos. Aliás, a habilidade de Philouf é incapacitar todo mundo. Bom, nem todo mundo, apenas suas habilidades. Hayes usa sua bola de cristal para invocar outro Ragnarok. Lux e o seu harém avançam no monstro, mas o monstro fica mais forte toda vez que é atingido. Ele começa a ter flashbacks de quando Fujio traiu ele, dizendo que ele é um garoto tolo, fraco e ingênuo. Ele nunca mudará, seus ideais são vazios e ele não pode proteger ninguém. Ele fica contido pelo Ragnarok, que começa a absorver seus poderes. Philouf, que retornou ao normal, começa a ficar com lágrimas nos olhos, pedindo a Lux para parar de lutar pelos outros e machucar a si mesmo. Ela diz: você precisa lutar por si mesmo. Os olhos dele são preenchidos com uma nova determinação. Ele levanta a cabeça e desbloqueia o poder absoluto dele. Usando sua velocidade inalcançável, ele corta o Ragnarok, destruindo até mesmo as ruínas. Fujio, que na verdade está vivo, aparece e convence Hayes a se retirar. O Ragnarok é derrotado e Hayes se retira. Mais tarde, Lux acorda com Philouf ao seu lado. Finalmente, Philouf está livre dos controles de Abyss, e ela finalmente se junta ao crescente harém de Lux. Alguns dias depois, Lux e Aire são abordados por Yoruka, uma prisioneira que escapou da prisão e decide prometer sua lealdade a Lux. Ele fica tipo: deixa eu pensar, mas vamos nos encontrar à noite. Eles se encontram à noite e ela pergunta a ele: então, qual é o plano? Essa garota pensa que ele está fingindo ajudar todo mundo, mas na realidade ele quer ultrapassar um reino. Digo, ele é o filho do antigo imperador e ele é poderoso. Imagine quantas garotas ele poderia ter. Ela tá tão errada. Ele já é o rei do seu próprio harém. Falando sobre elas aparecem para salvá-lo, mas Yoruka escapa. No dia seguinte, Lux é designado pelos grandes nobres a se tornar uma isca. Parece que o exército rebelde e os Abyss irão atacar em breve, portanto, ele se tornará a última arma deles. À noite, Lux acorda ao som do ataque inimigo. A unidade do exército do novo império foi destruída. Uma das tropas morrendo informa ele que o exército principal está se retirando para outro campo de batalha, a capital do novo império, que será o próximo campo de batalha. Mas antes dele chegar lá, o Hagrid aparece novamente. Como esse cara ainda tá vivo? Ô produção, deixa o cara morrer. Parece que ele não pode, ele decidiu se tornar o próximo imperador e se recusa a morrer. Mas Lux sente o chão tremer, apesar dele estar no ar, e ele vê um robô gigante com uma quantidade estúpida de destroços de uma cidade. Lux entra no modo de ataque e começa a destruir os rebeldes um por um, mas o Hagrid corta seu braço de robô, pensando que era da armadura Bahamut, mas cara, ele tava muito errado. Lux decidiu dar para sua armadura que sai da caixa de cereal uma nova pintura, e acontece que ele escolheu a cor preto. Ele finalmente libera a Real Bahamut e aniquila completamente os exércitos rebeldes em um golpe, antes de ir para as linhas de frente. Ele pede assistência para Light Shard, já que eles estão prestes a fazer um combo muito louco para limpar o chão com a cabeça do gigante. Depois de debilitar o gigante, outra ameaça aparece, e é a Hayes usando sua própria armadura. Ela ordena seu computador a aniquilar o novo império, usando um feixe gigante de laser, acoplado ao gigante guerreiro. Mas Yoruka, que aparentemente trabalha para Hayes, trai ela e destrói o módulo de controle, desativando o gigante robô e a arma juntos. Hayes percebe que ela foi traída e decide
decide fazer isso, destruindo a armadura de Light Shark. Lux usa isso como uma distração e chega por trás dela e acaba com o terrorismo de Reyes, de uma vez por todas. Com essa vitória, Light Shark formalmente anuncia sua ascensão como nova rainha e introduz Lux Arcadia como novo rei. Galera, eu tô estudando a criação de um clube de membros aqui pro canal. Eu já tenho algumas ideias, mas eu também quero saber de vocês, a voz do povo, sugestões para esse clube. Pode deixar elas aqui embaixo, pessoal. E se você ainda não for inscrito, eu peço para você se inscrever aqui embaixo, porque tem muita novidade chegando aqui no canal. Clube de membros, vídeos novos. Falando nisso, aperta aí no sininho para ter certeza que você vai receber os vídeos aqui do canal. E caso realmente tenha curtido esse conteúdo, deixa um gostei aqui embaixo, porque isso divulga demais o vídeo e me ajuda muito, beleza? Valeu, galera, se cuidem!